Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre: Deus daria um like no seu tempo de devocional? Como é que seria isso? Será que ele olharia para você e falar assim: nossa, que da hora esse tempo aí? Será que ele olharia e falar assim: nossa, que legal que você acorda, a primeira coisa que você faz é falar bom dia pro Espírito Santo, não é pegar o celular e ficar aí entrando nos Reels, entrando no TikTok, entrando no Instagram, vendo Facebook. O Facebook tá meio ultrapassadinho, mas hoje em dia Mas até isso, as pessoas veem o Reels do Facebook. A minha mãe usa isso. Mas será que Jesus ele se agrada com isso? Será que ele gosta que a gente pegue e a primeira coisa que a gente faça é pegar o celular, desbloquear e mexer nas nossas redes sociais? O que vocês acham que Deus... Vamos inventar uma historinha aí. Será que Deus ele olha? Como é que ele olharia assim? Como você acha que Jesus ele olharia você acordando logo cedo já pegando o celular para mexer nas redes sociais? Como é que vocês acham que seria? Você faz isso, Thiago? Faz, bastante. Né? Não vou mentir, né, velho? Então, já deu aquela avisada várias vezes, né? Mas, tipo, é algo bem horrível de se fazer, porque você já acorda, você já pega o celular, já sai respondendo, aí já sai vendo o vídeo e você fica ali. Mano, é fácil perder uma hora ali. É Isso muito verdade. fácil. Tipo, só deitado, passando assim, velho, ou respondendo. É muito fácil. Então, assim, é algo que traz dano. Então, assim, eu sei que ele olha com um olhar, tipo, não gostei, não gosto. Poxa, nem falou oi pra mim. Nem falou comigo. Ai, Tipo, eu vejo que tipo, ele não gosta. Traz o mal pra nós, faz mal ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso cérebro. Então, tá causando mal a algo que a gente deveria usar pra glorificar ele. sim, Então, isso é verdade. é E isso. você, Vi? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é desligar o despertador. Porque o barulho insuportável, meu, ai, eu fico até agoniada. Às vezes eu tô dormindo, sabe quando a gente tira aqueles cochilos da tarde? Aí eu boto o despertador, eu ouço o despertador antes do horário que eu coloquei, pra eu desligar antes de tocar. Não sei se eu vou entender. É só à tarde, de manhã eu ouço o barulho, eu já arrasto pra cima pra desligar, porque ai, me dá até agonia. Sabe aquela coisa, tipo, o cérebro já tá acostumado a ouvir o barulho do despertador, o seu também, tá? Eu não gosto, o seu só não desliga, acho que você tem que acordar pra desligar. Eu acho um absurdo eu ter que desligar seu despertador. Que bom que você não desliga, né? Senão como é que eu vou acordar? Não, olha, gente, ela bota o celular pra despertar umas 3 vezes. Eu acordo com o dela, eu coloco o meu uma vez só, porque se eu ficar acordando toda hora, atrapalha meu sono, né? Aí ela bota lá, oi, nem vou a hora que você acorda. Mas enfim, ela bota pra despertar 3 vezes, ela desliga 5 minutos. Aí passa 5 minutos, ela bota mais 5 minutos, eu fico, não. Aí quando dá mais uns 5 minutos, que é o horário que o meu despertador acorda, ela resolve acordar. Não é mais fácil colocar já direto. Enfim. Ai. Então. Aí eu olho e falo assim, nossa, agora eu tenho que levantar mesmo. Aí eu pego, desligo, falo, vamos acordar, aí eu levanto. Mas é assim. Não, mas a primeira coisa que eu faço realmente é mexer no celular, né? Desligo o despertador, vai ver se chegou alguma notificação nas redes sociais, ver se alguém me mandou mensagem no WhatsApp, né? Ainda mais que eu trabalho com isso. Aí acaba que eu passo um pouco mais de tempo do que eu espero, né? Que as pessoas que não trabalham com as redes sociais, né? Como eu trabalho, eu tenho que fazer pesquisa de mercado, ver como que tá sendo todas as questões, eu acabo passando muito tempo nas minhas redes sociais. Isso eu falo no Instagram, porque no TikTok é mesmo pra eu ficar distraindo a minha mente. Mas não é aquela coisa de tipo assim, vou assistir coisas que não agradam ao Senhor, né? Tem algumas coisas que são engraçadinhas, tipo, vocês já viram aqueles POV bebês? É tudo pra mim. Eu passaria todo dia vendo os bebês falando com os pais, eles mostrando os bebês caindo. É muito da hora. Tem o das crianças, sabe? Você nunca viu? É que essa geração é de velho, que não tem TikTok. Mas no TikTok aparece muito.
Aparece, tipo, pop, Mas bebês. Aí aparece Ou é pop, povo brasileiro. Aí e aparece aparece várias... vários memes. vários Nossa, memes pra mim é engraçados. Você não tudo. tem, não? Eu passo da hora. horas lá. No Aí às vezes Instagram, aparece uma também pastora tem Sandra nos Alves. Reels. Ai, nosso amigo Thiago também tá na era do Instagram ainda. A nossa geração de hoje em dia tá no TikTok. O Instagram é pra ter o perfil delas privado pra postar, pra postar as coisas do dia a dia. Vocês já viram isso, gente? Não, eu tô andando muito com adolescente. Tá dando com muito adolescente, que nem eu faço isso, não. Não, eu não posto no meu privado. Mas é porque como a gente cuida de adolescentes, eu tenho meu perfil privado, né? Pra eu ver o que elas postam no perfil privado delas. Nos famosos PVD deles que eles têm. Eu faço Os isso. deles da vida, eu adoro. E eu adoro quando os amiguinhos deles pegam e me seguem pra eu seguir de volta pra saber o que eles estão fazendo também. Eu cheguei numa era meio velha, né? Fica me Não, esbulhotando. não, e esses dias foi engraçado. Não, não é Stalker. Não, Tão natural, eles falam, não, mas eu sei. não, mas teve foi muito engraçado. Eu tava no trabalho e aí o povo pegou e falou assim, nossa, esses adolescentes, eles estão usando uns negócios assim diferentes, não sei o que lá. E eu aqui, porque eu sabia, né? Eu não entendo porque que PVD dele, essas coisas, que é isso, gente? Eu falei assim, é o Instagram privado deles pra eles postar as coisinhas dele, porque eles acham que é menos gente e aí vai ficar mais legal. Aí eles postam vários tipos de coisas diferentes, né? Ai, coisa do. Ai, tô tomando um açaí. Em vez de postar numa foto bonitinha, que nem a geração Z, né? Que abaixa um pouco o brilho da tela, posta o açaí lá. Não, eu comi açaí no dele. Não, ou eles pegam e fazem assim, coloca assim, o celular bem aqui na Mostra a frente e testa e mostra o mais a testa fazendo careta, gente. Nossa, eu fico assim, uai, pra que tá dizendo? E só postando dele. Aí quando você vai ver no perfil normal deles, eles estão todos arrumadinhos, bonitinho, fazendo pose. As fotos são totalmente diferentes. É. Mas o que a gente enxerga com tudo isso, né? A questão do... no meu privado, eu posto aquilo que é a minha intimidade. Quem Né? eu sou Tem de as pessoas, verdade. quem eu sou de verdade. Mas o perfil que é aberto, que todo mundo segue, que tem minha É família... como se fosse uma né? aparência, né? Exatamente, eles mostram a aparência, eles buscam por likes, né? Não só os adolescentes, mas adultos também. Buscam os por adultos likes, usam as contas normais compartilhamentos. mesmo. Exatamente. Busca ter muitos seguidores, né? Calma, tio, calma. E, enfim, a gente vê que, infelizmente, nós estamos numa era da internet que é mais importante ter muitos likes do que ter tempo com Deus. Eu posto lá a foto do meu devocional, mas eu só postei, grifei lá, Mateus 6,6. Grifei Mateus 6,6, postei, pronto, e minha vida? Aí vem a onda daquele negócio de falar assim, postar Tem pra... o destaque lá escrito devocional. o devocional que passa 3 segundos lá só pra tirar foto e ver. É assim mesmo. Teve um dia, esses dias eu até vi a moça fazendo assim, pra não deixar faltar, pra não parar de fazer, sabe? Aí pega, tira foto dos exercícios que faz, da comida que comeu e do devocional. Aí eu falei assim, mano, Só come se postar, né? fica um negócio que, tipo, é muito... É uma prisão, né? Porque você quer... É superficial, porque você quer mostrar pras pessoas o que você tá fazendo. Às vezes nem é isso, aí você pega e coloca aquele pouquinho de comida, de repente, quando você termina de postar, ou não come mais nada, ou pega e faz aquele pratão de comida. Não é aquilo que é de você de verdade. Eu acho que, assim, quando a gente entra em assunto assim, a gente vê que muitas pessoas, elas mostram ser algo que elas, na verdade, não são. E é exatamente isso que Jesus, ele olha pra gente e pensa, porque, pô, mas quanto tempo você fica vendo as suas redes sociais, vendo vidas de pessoas que são superficiais, que vivem uma mentira, que muitas vezes divulga produto que nem produto de verdade é, sabe? Que não tem toda aquela Espalha muita fake eficiência. news. Exato. E o tempo que você teria que ter com Jesus, de você conhecer a verdade, de você se derramar na presença do Senhor, de você conhecer histórias que são de verdade, sabe? Que realmente influenciam as nossas vidas a estar mais perto do Senhor. E a gente tá lá, pegando e se entupirrando de
desses De negócios. conteúdos fúteis. E Que aí não o que que agregam adianta? a nossa vida. Porque, assim, a internet, ela é uma coisa legal, né? Ela facilita muita coisa. É ótimo para divulgação do evangelho, entende? Exatamente. Para conhecer mais de Jesus é uma maravilha, mas quando isso começa a interferir na tua vida com Deus, então já tem um problema. O que eu faço? Vocês falaram, né? Eu desligo primeiro. A primeira coisa que eu faço é entrar na Bíblia. Eu vejo o versículo ali que o Senhor tem pro meu dia, falo bom dia pro Espírito Santo mesmo dormindo, porque eu não tenho. Eu não tô acordando ainda. Não acordei ainda, eu só pego, eu leio, nossa, da hora, não sei o quê. Aí eu pego e falo assim, amém, Jesus. Aí eu, bom dia, Espírito Santo. Aí ligo o meu computador e começo a trabalhar. Aí depois, mais tarde, ou no meu almoço, ou após o trabalho, que eu falo com Jesus de verdade. E tenho meu tempo de devocional. Exatamente. Porque assim, eu não funciono desse jeito. Ainda fica assim, o que era que eu tinha que fazer hoje? Que eu esqueço. Mas assim, se a gente tem uma prioridade de ter pelo menos uma rotina de falar, eu vou falar bom dia pro Espírito Santo, eu vou conversar com o Espírito Santo primeiro, falar, e aí Deus, abençoa meu dia, vem trabalhar junto comigo, vem estudar junto comigo, vem Jesus, eu tenho uma consulta hoje, Pai, logo de manhã, bora comigo. Se a gente tem esse hábito de fazer com Jesus, é bem melhor. E as redes sociais é aquela coisa, você, quanto ser humano, precisa colocar limite naquilo que você vai fazer. Então, o tempo que eu passava na minha adolescência nas redes sociais, hoje em dia eu já não fico. O tempo que... Mas esse tempo também pra falar Eu não redes tenho sociais. mais esse tempo, mas no dia que eu tô de folga, eu não fico nas redes sociais. Eu vou dormir, eu saio pra algum lugar. Ela tá bem velha mesmo. É velho que fala assim, eu vou tirar o soninho depois do almoço e ela realmente tira. Qualquer oportunidade que eu tenho de tirar um soninho, tá eu lá. Eu aproveito todas as oportunidades. Mas assim, eu saio pra algum lugar, eu vou assistir um filme, vou estudar, porque hoje em dia tempo pra estudar tá sendo uma raridade, eu tenho que parar pra estudar, entende? Por quê? Porque vicia. O celular, ele é um instrumento que a gente pode usar para diversas coisas. Tem, tipo, tudo que tem no notebook dentro de um celular. Tem arquivos, tem PDF, tem conversa, a gente pode ligar, pode conversar, mandar mensagem para as pessoas. E é legal, é importante, avança assim imensamente na comunicação, com certeza. Mas se a gente não tomar cuidado, a nossa comunicação com o Senhor, ela é cortada. E fica só contaminação nisso aqui. Então, eu creio que assim, quando o Senhor ele olha pra gente, ele fica esperando a gente falar com ele. Porque ele fala conosco o tempo todo. Ele nos alerta o tempo todo das coisas. Então, o que eu creio que é isso. Que o Senhor ele olha pra gente esperando que a gente se comunique com ele. Que a gente deixe de lado as futilidades para poder andar com ele de verdade. E às vezes ele manda até vídeos num Reels e você passa. Apareceu um corte de uma pregação e você, dane-se, eu quero ver. Nossa, então você tá... Deixa eu olhar no Instagram. Não, mas é porque, tipo assim, às vezes a gente tá tão intertido nas redes sociais que a gente não tá mais atento a ouvir aquilo que Deus... Nos memes, dica de maquiagem, ver coisa de jogo, enfim, várias outras coisas que a gente sabe que tem na internet, nas redes sociais, e às vezes a gente tá tão ligada nisso que Deus manda uma mensagem, tipo, ele acaba que na sua For You aparece uma pregação e você corte da passa, ou você nem vê direito, sabe? Vê corrido, sabe? Coloca no 2x, eu assisto tudo no 2x, né? Não julgo, porém a gente precisa estar atentos a ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como a gente faz isso? Sem o celular. Não tem problema, bota um louvor lá, deixa rolando, mas bota seu joelho no chão e vai orar. Pega a sua Bíblia de papel e lê. Entende? Marca texto para marcar aquilo que Deus falou com você. Né? Esse é o devocional, é você ter um tempo com Deus. Quando você vai ter um tempo com a pessoa, você fica no celular? Não fica. Essa é falta de respeito, você tá no celular enquanto você tá conversando. E aí a gente volta pro início do vídeo. Deus tá dando like no seu devocional? Ele tá curtindo aquilo que você tá fazendo?
É interessante pra ele? O que ele tá comentando no seu devocional? Exatamente. O que ele tá compartilhando com você? Será que ele deu um dislike? Ou ele fez um comentário negativo no meio disso aí? É hater, ele não é. Graças a Deus. Não. Ué, olha aí no seu celular pra ver se Deus não te mandou um direct. Né? É. Não é dessa forma, a gente coloca desse jeito, mas Deus ele não precisa do celular pra falar conosco. Ele faz a forma mais... A gente fala que no marketing, o marketing mais eficiente é o boca a boca. Que é eu falando com você fala pra ele. Por quê? Porque são pessoas de confiança, Sim. né? E Deus, ele quer fazer o marketing dele falando diretamente conosco. Ele quer compartilhar as coisas maravilhosas que ele tem diretamente com você. Ele quer falar do seu futuro, que você às vezes fica confuso, com você. Mas aí você tá pesquisando, vou fazer teste vocacional, eu vou fazer isso, eu vou perguntar pra minha amiga o que ela vai fazer, não sei o quê. Mas já parou pra pensar aquilo que Deus tem pra sua vida? Você já perguntou pra ele, Deus, o que o Senhor tem pra minha vida? É difícil a gente esperar a resposta de Deus se a gente não tem um tempo na presença dele. Isso é verdade. É complicado demais, porque a gente tá nesse mundo onde a gente quer tudo na mesma hora, a gente quer viver tudo agora, mas existem uns processos, né? Não dá pra uma criança começar a dirigir com 2 anos de idade. Pra ela aprender a dirigir, ela tem que fazer um curso, né? Passar na prova pra ela ser apta a poder dirigir, mas isso só depois de 18. Exatamente. Ela não faz isso com 2 Com anos. 2 anos ela 2 não anos pode. ela não sabe nem andar direito, ela anda toda assim, Fala tudo tortinha. errado. Exatamente, não tem nem coordenação motora quem dirá dirigir um carro. Exato. Então, assim, Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos ter um devocional de qualidade, para que Deus possa ir lá e falar: opa, tô curtindo o que você tá fazendo. Eu tô gostando daquilo que você tá fazendo. Glória a Deus. Ele glorificando ele mesmo. Não, mas assim, ele olhar e falar assim: agora eu posso compartilhar com meu filho. Agora tem abertura pra conversar. Agora ele quer falar comigo. Agora ele tá tendo um relacionamento comigo. Uhum. Vai, pode falar alguma coisa. Qual que é a importância? Qual que é a importância do devocional sendo offline? Fora das telas, fora do celular, do próprio aplicativo da Bíblia. Não, é sério. Eu não li o que o senhor falou. Mas qual que é a importância de estar longe, de pegar a Bíblia mesmo, em vez de pegar o aplicativo da Bíblia, mas pegar a Bíblia física, pegar um caderninho para você anotar aquilo que Jesus está falando, ter um caderno de oração. Cara, é que assim, eu também não, assim, eu não sei dizer, tipo, eu não vejo como ter uma vida de devocional online seja importante, a não ser para você ensinar Online como que pode ser a vida de devocional. Como que vai ter a vida online? Eu acho que não tem Então- como ter uma vida online devocional. Então, porque assim, tipo, não sei. Pra mim é você e Deus ali no seu canto, você lendo a palavra, você meditando, escutando o que ele tá te falando, anotando. Um devocional, 1000 pessoas e Jesus. É, Gente, ó aqui, ó. Mateus 6,6. Eu aqui no meu quarto, em silêncio, com a porta fechada. Aqueles de inteligência artificial falando, vocês já nossa, viram? meu Deus do céu. Do Daniel na cova dos leões. Olha, eu tô aqui com os leões e eles não me comeram. Você viu? Não, pô, se fosse assim mesmo, na hora que Deus visse. Come? Não é na árvore. Vocês já viram esses vídeos de inteligência artificial? Já, Eu ele acho que está eu vou dar atravessando risada. o mar. Meu pai que fica mandando. Eu vi só o começo. Pelo amor de Deus. Eles estragam a minha imaginação. Oi? Continua. Tá. A Pra importância. você falar no microfone. Aí, mano, é você ali quieto no seu canto com Deus, no seu quarto fechado, orando, meditando, ouvindo o que Deus quer falar com você. Anotar pra caso você venha esquecer, porque a gente esquece. E viver, exatamente, praticar, né? Porque não adianta você ler, entender e não praticar. E, bom, na minha experiência de vida, tipo, escrever as coisas me ajuda a memorizar mais também. Então, tipo, eu não sei, tipo, é como se absorvesse melhor, né?
Hã? Isso, científico. Então. Então, tipo, é bom você escrever porque você escreve ali, você bota na sua cabeça ali. Você escreve do seu jeito, às vezes, é melhor pra você, e aí só sai vivendo. É isso mesmo. Sabe que eu vejo que assim, quando a gente para pra ter um tempo com Jesus, a gente não. A gente fica mais perto dele. No sentido de que assim, aquilo que você conhecia antes, hoje você conhece um pouquinho mais. E aquilo que você está aprendendo, ninguém pode tirar de dentro de você. As experiências que você vive com Jesus num tempo de intimidade é diferente das experiências que você vive num culto, por exemplo. Por quê? Porque é íntimo, é pessoal. É um tempo que você para e fala, mano, eu preciso de Jesus. É um tempo de você reconhecer, de se humilhar diante da presença de Deus. E as coisas que ele entrega pra gente na nossa intimidade são muito, mas muito preciosas. Eu não sei vocês, mas assim, eu amo quando eu tô só eu e Deus. Por quê? Quando tá só eu e Deus, as coisas são diferentes. Eu levanto dali depois e o meu olhar pro mundo, para situações que estavam difíceis, para coisas que às vezes eu não entendi, é diferente. Eu passo a entender coisas que eu não entendia, eu sei lidar com coisas que eu já não sabia lidar mais, que eu já estava cansada, que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, o que que a gente faz? Deixa pra lá então, sabe? E eu falei, não é assim, bora resolver direito, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque é um tempo que você abre para você não viver sozinho, você abre para Jesus viver através da tua vida, para o Espírito Santo que tem dentro de você te conduzir na tua vida. Então, eu vejo que a importância do devocional é a vivência com o Espírito Santo. Porque a gente adquire conhecimento bastante. E é da hora? Muito. Só que assim, isso é só pra você. Eu vou passar pra outra pessoa, mas e se a pessoa não entender? Tipo, cara, sabe? Não vai fazer diferença na vida dela se ela não quiser aquilo que você tá entregando. Entende? Mas aquilo que você vive, você agrega pra dentro de você, é crescimento pra tua vida. E aquilo que você vive com Jesus é tipo, não tem ninguém que pode pegar e comparar isso. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, mas é chato ter que ficar aqui 1 hora. É chato porque você tá contando as horas que você tá na presença de Deus. Você não tá deixando fluir. Entende? Tá batendo ponto, ó. Eu entro 1 hora e 2 horas eu saio, gente. Não existe isso. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Ai, tá dando muito trabalho. Agora eu vou ficar 1 horinha com ele. Tem muita gente no mundo. Vou ficar 1 hora. Então, né? Mas não conta o tempo da tela. Mas imagina se Deus falasse assim, não, tem muita gente no mundo. Eu vou ficar 1 hora com o Thiago, 1 hora com a Sara, 1 hora com a Vitória e eles que se virem. Imagina, gente, depois que passasse a 1 hora de todo mundo, como que ia ficar? Aí Jesus fala, hoje eu já não vou entrar mais nessa 1 hora com ele. Isso é muito Imagina se chato. Deus tirasse folga dele. Da gente. Dele não. Da gente. A gente ia estar lascado. Mas, gente, imagina, se Deus, ele tirando folga da gente, a gente estaria lascado. Quando a gente tira a folga de Deus, a gente se lasca também. Com certeza. Mas aí é uma falha nossa. Não existe, eu orei ontem, hoje eu vou orar. Ou Imagina, vou você vai viajar. comer ontem, hoje você não vai comer mais. Ou vou viajar e falar, eu vou viajar, eu tô de férias. Aí pega e tira férias de Jesus. Não existe isso, gente. Vai lá pra Bahia. Deixa Jesus em casa. Não, Deus, eu tô de férias também da igreja, Ou tô faz de que nem- férias da minha religião. Ou se não faz que nem aquela menina que saiu e falou, vai à noite, só se Deus for no porta-malas. Gente, Isso daí é da antiguidade da gente. Não sei se vocês sabem, essa geração de hoje em dia. não sei, mas Não, você fala umas coisas, umas palavras um pouco mais difíceis, as crianças ficam tipo. As crianças, os adolescentes, o que você falou, tia? Gente, pra mim isso é o normal. Pra mim nem foi tão difícil. eu não lembro o que eu falei esses dias. Que a Dara olhou e falou assim, mas o que significa isso? Aí eu olhei assim pra ela e falei, uai, não Eu vou sei deixar também. a pergunta pro Eu chat. sabia do que é do assunto, eu fiquei, mano, não sei explicar, só acontece, só Não, sai. foi lisonjeada. E como é que era aquela palavra lá que você falou? Não sei, Eu não sei. esqueci. Mas enfim, ela teve uma vez que eu falei assim, nossa, fiquei lisonjeada, né? Quando essa pessoa fica muito feliz, né? Opa, nossa, obrigada. Honrada. Que é isso? Eu falei, então, querida. Vamos pegar um dicionário pra vocês lerem as palavras? Aí eu fui lá no Google, falei assim, o que significa lisonjeada? Tirei o print e falei, então.
Não, eu sei, mas até eu explicar, eu fiquei com preguiça. Eu falei, eu já tenho mais. Não, Já tem o ajuda. pior não é esse. É quando ela vem me perguntar uma palavra, eu explico a palavra, ela vira pra mim e fala, não entendi. Aí eu fico assim, vamos colocando numa frase, que a frase é assim, assim, assim. Se a gente trocar essa palavra, fica assim, assim, Dando assim. aula de Ela, português. agora entendi. É bem assim. Aí eu fico, então tá, né? Vamos pra próxima. Mas enfim. Não, mas, gente, na nossa época, quando a gente não sabia uma palavra, minha mãe pegava o dicionário e falava assim, procura aí. Era. Pra eu entender Aí o significado da palavra. Aí eu ficava lá. A professora de português e de inglês fazia as mesmas coisas. Pra gente poder pegar. aprender. Hoje, eu leio dicionários aqui do Google, porque eu não tenho dicionário em casa. É, ninguém lê mais dinossauro. Ah, tá. Ela vai falar de dicionário e falou dinossauro. É porque ninguém usa mais dinossauro. Ainda bem. Ninguém nunca usou dinossauro. Eu não vi ninguém que conhece dinossauro. Ai, ai. Mas enfim, é aquela coisa. Se a gente não buscar mais de Jesus, a gente vai ficar que nem os adolescentes de hoje em dia, perguntando o significado das palavras, sendo que a gente não busca o significado das palavras. É muito fácil a gente ter alguém que mastigue pra gente e entregue. Super fácil. Mas a questão é, que alimento que a gente tem deixado entrar nesse tempo de devocional? O que a gente tem se importado? A gente tem se importado mais com a presença de Deus ou com as coisas do mundo? Porque aí já não entra mais o celular, mas os nossos desejos. Porque isso aqui é só uma pontinha de mostrar que a gente tá alimentando mais os nossos desejos e as nossas vontades do que a vontade do Espírito Santo. É só uma pontinha de tudo que a gente tá vivendo. Do esfriamento, né? De não se derramar na presença de Deus, de não buscar estar na presença, de não querer mais a presença. Porque se a gente não tem um tempo de adoração na nossa casa, na igreja, a gente não vai ter. Aí a gente vai ficar olhando o irmãozinho que tá tocando errado, que tá entrando no TV errado, na música. Batendo palma errado. Do pastor que gaguejou na hora de liberar uma palavra, mas não vai focar naquilo que Jesus tem. Por quê? Porque tá preocupado com as coisas que tá aí. A parede que se tá suja, se não tá. Se a cadeira tá torta, se não tá. A criança que não para de mexer na mãe. E aí, como é que fica? Ou vai pra pegar e vai pra vários shows gospel e fica lá olhando o cantor cantar, mas não se derrama, não adora. Às vezes o cantor gospel que tá lá tá se derramando, tá adorando ao Senhor. E a pessoa fica assim, ai gente, fica na sua casa, não é? Se não vai pra adorar, fica na sua casa, velho. Desse jeito, não. Ai, eu tirei uma foto, eu vi a fulana de tal, posta nas redes sociais. Aí chegou lá, não adorou, não buscou aquilo que Deus tinha pra vida dela. Porque o que eu enxergo é assim, tudo bem, como que a gente faz pra conciliar a nossa vida com a era digital? Né? Onde eu tô passando mais meu tempo? Onde eu tô investindo o meu tempo? É nas redes sociais ou buscando a presença de Deus? Isso eu falo para jovens cristãos. O que é mais importante para você? Postar que você está na igreja ou você realmente viver aquilo que você... Viver aquele momento de adoração que está ali junto com o corpo de Cristo. Buscar aquilo que Deus tem para sua vida. Porque o culto é para o Senhor. Mas é no culto que o Senhor fala conosco. Exato. É no nosso devocional que Ele fala conosco. E como que a gente faz pra gente não se contaminar com as redes sociais? Filtrando aquilo que a gente assiste. Tem vídeos na internet que não cabe a gente ficar assistindo. É legal ver um meme, é legal ver dica, é legal ver receita. É muito legal. Mas no equilíbrio, né? Exatamente. Sem sair daquilo que é a essência. E a palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então tem sim o tempo do nosso lazer, da gente distrair a nossa mente nas redes sociais, porque realmente, falando por mim, eu gosto muito de ficar no TikTok. Adoro. Gente, tem uma coisa que eu gosto mesmo, é de ver os bebezinhos. Juro, é a coisa que eu mais passo tempo no TikTok, é vendo o Arrume-se Comigo. É muito legal ver o Arrume-se Comigo, porque eu aprendo formas novas de me vestir, formas novas de me maquiar. Isso agrega pra minha vida? Agrega. Porque a minha aparência, ela fala bastante. Se eu vou visitar um cliente e eu estiver vestida de qualquer jeito, ele não vai me dar credibilidade. Vai de chinelo e bermuda. Eu vou com a camiseta de time, falar... Boné aqui pra trás.
vou de... Ai, Com o sapato furado ou Né? sujo. Exatamente, mas tipo assim, a gente precisa ter essa questão do equilíbrio. É legal sim a gente ver as redes sociais, mas o que que é mais importante? O que que é a prioridade? É você ter um tempo com Deus que te ensina todas as coisas, ou você ficar o tempo inteiro nas redes sociais? Assistindo filme, assistindo série, vendo que o influencer tal postou, o que o Beltrano, tanto faz. O que está sendo a sua prioridade? Essa é a maior questão, porque as redes sociais estão no nosso meio. A gente vê muitos cristãos que eles evangelizam a partir das redes sociais. A gente mesmo está evangelizando nas redes sociais. Sim. Mas o que é a prioridade? Viver com Deus ou ficar vendo o que as blogueiras estão A postando? gente tem que ver algo que é muito importante. Porque assim, muitas pessoas falam assim, ai, influencer cristão tal, que, nossa, ele explica de tal coisa, ele fala sobre Deus e não sei o quê. Posso ser bem sincera? A gente não sabe qual que é a intimidade do cara pra gente estar falando. Ah, é uma bênção de Deus. Tá, mas você tá lá todos os dias pra falar isso? Conhece? Você conhece de fato? Porque assim, eu creio que muitos o Senhor levantou para que uma geração fosse alcançada. Mas eu creio também, eu vejo, na verdade, que muitos ali, eles são superficiais na vida deles com Deus. Que mostra algo, mas na intimidade de verdade não é daquele jeito. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fico bastante nas redes sociais, eu procuro. Na verdade, eu não sigo muita gente assim, influencer, não sei o quê. Não sou desse tipo. Eu sigo a minha família, os meus amigos, alguns influencers, e se o Senhor usou a vida deles, eu gosto de ver o conteúdo. E aí eu seguia uma influencer cristã, e enfim, eu vi os stories dela, não sei o quê. Só que ela vivia falando de não sei o quê, um clube fechado no Instagram, que tinha devocional, que tinha palavra de Deus, e tinha que pagar. Oxe, exatamente. Aí eu falei assim, eu falei, nossa, eu vou parar de seguir ela, porque eu acho que um cristão não tem que você pagar nas redes sociais, que é gratuito, pra você ensinar como a menina a ser uma menina cristã. Né? Eu não acho isso muito viável. E no YouTube tem vários vídeos lá que são bacanas que ensinam. Exatamente. Mas aí eu fui e falei assim, nossa Deus, eu gosto tanto do conteúdo dela, se ela é sua filha mesmo, se ela cumpre realmente aquilo que o Senhor tem pra vida dela. Eu nunca vi a menina, eu nunca mandei um direct, porque eu também não sou, vou ficar mandando mensagem, a menina nem vai me responder, eu tenho mais o que fazer, né? E aí eu orei e falei assim, nossa Deus, se ela realmente é uma menina cristã, que busca a sua palavra, então fala pra ela que isso daí tá errado, porque eu aqui do outro lado do mundo tô incomodada. Tá errado. E as meninas que não têm o acesso, a intimidade, vai ter que pagar. Vai ter que pagar pra conhecer. Ela tem que ser um instrumento do Senhor. Eu não sabia que o Senhor tava cobrando pra ensinar a gente. Isso eu fiz uma oração. Gente, eu não verbalizei. Eu só pensei, orei nos meus pensamentos. Passou um mês. Ela começou assim, gente, o último clube tal vai acabar nesse domingo. A partir do próximo domingo vai estar liberado para todas as meninas. Mas isso, eu orei porque eu falei assim, nossa Deus, como assim? Ela era tão usada pelo Senhor, o que aconteceu? E aí a gente vê que Deus, ele ouve as nossas orações. Porque se ela continuasse com isso, eu ia parar de seguir ela. E aqueles que realmente têm uma intimidade com o Senhor, ele tem acesso para falar. Exatamente. E já foi uma confirmação daquilo que eu tinha pedido pro Senhor, porque ela tinha trazido algumas coisas que eu falei assim, nossa Jesus, que legal isso, né? E aí depois disso a gente vê que Deus, ele é Deus. E que se o seu influenciador que você gosta de acompanhar, que fala da palavra de Deus, ele realmente for de Deus, você precisa orar. E aí, Deus, é mesmo? Ai, mas tia, você tá falando que você é incrédula. Eu não confio em gente que eu vejo na internet. Quem confia? Nem sei a vida da menina. Gente, ela posta lá que ela faz academia, não sei o que, os negócios mó legal. Eu não faço nada disso. Eu só acompanho quando ela posta palavra de Deus. Quando é a vida dela, eu nem vejo. Eu fico, ai filha, eu nem tinha visto. Depois, esses dias eu fui ver que ela começou a jogar tênis. Aí eu me interessei, porque eu gosto de tênis. Falei, bacana, quando que ela faz tênis? Tal dia, aí eu vou lá ver o jogo dela. Mas assim, o que é isso? É intimidade com o Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente precisa sim de uma palavra quando a gente está vendo as redes sociais. A gente precisa ter o nosso tempo com Deus fora
da Eu internet. tenho várias experiências de que, tipo, eu tava orando e aí, tipo, tava uma situação que tava muito legal que eu entrei pra ver Reels assim, eu falei, ah, Jesus, cansei, sabe? Vou distrair um pouquinho, minha mente tá muito acelerada e tal. Uhum. E aí, quando eu peguei e entrei lá, Jesus pegou e me trouxe um corte de uma ministração dele falando comigo exatamente aquilo que ele tinha me falado um tempo atrás, confirmando aquilo que ele estava falando, trazendo algo novo. Eu falar, ah, eu não confio nisso aí não sei se é bem isso não. Ele pegar e usar os pastores, os líderes aqui da igreja pra falar comigo. Eu ficava assim, era o Senhor falando, né? Porque assim, a gente vive com Jesus tem que viver com Jesus numa dimensão diferente. A gente tá muito acostumado com as coisas muito pronta pra gente, né? Qualquer coisa que a gente precisa hoje, que a gente precisa hoje, a gente entra no YouTube, pesquisa, tá lá o passo a passo, o ensinamento e tal. Aí a gente quer saber, não sei, sabe, tanto das coisas do dia a dia, tantas de coisas mais, tenho dúvida do que é tal palavra. Tipo, o que significa isso quando a gente vê isso na Bíblia? A gente pesquisa no Google, tá lá. A gente tem hoje as inteligências artificiais que pega, a gente coloca lá no negócio, eles dão o resumo das coisas pra gente aprender. Eu faço assim, quando eu vou estudar nas coisas da faculdade, eu estudo aquilo que eles me mandam, não assisto os videoaulas porque eu não tenho paciência, mas eu pego os conteúdos escritos, que eu tenho mais paciência de ver. Assim, aquilo que eu tenho dúvida, eu jogo na inteligência artificial, eles fazem um resumo, eu leio, entendo o conteúdo, faço as atividades. Faço a prova bonitinho e vou bem. Porque hoje é uma facilidade muito grande da gente absorver conhecimento. Mas o que a gente faz com aquilo que a gente tem conhecido isso é a que importa. Porque, e também é aquilo que a gente se alimenta, né? Porque tem coisa que não vale a pena, que a gente tem que descartar, que a gente tem que tirar das nossas vidas, que a gente tem que ter discernimento espiritual, que foi a ministração que o pastor trouxe ontem. A gente precisa ter esse discernimento, de saber o que é do Senhor para as nossas vidas, o que Ele quer fazer com isso, se realmente vem dEle. Porque se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente pode até ser enganado quando vier o anticristo, quando tiver vindo a volta de Cristo, a gente pode ser enganado. Se a gente não tiver discernimento espiritual, entendimento da palavra de Deus, não se submeter à vontade do Espírito Santo, a gente vai ser enganado. Agora, se a gente tem entendimento, a gente busca em realmente andar em verdade com o Espírito Santo, aí Deus me mostra e me deixa aquele negócio de, mas não tem nada a ver. Não, sabe, não faz fazer diferença. Que isso, é exagero das pessoas. Se eu fazer desse jeito, não tem nada a ver, não. É essa frase que vai levar você pro inferno, porque assim, de verdade, não tem nada a ver, não tem nada demais, essas coisas tudo tem a ver sim, porque se fosse pra gente viver igual o mundo vive, o Senhor não tinha nos colocado aqui na Terra pra ser diferente. Aí Ele não tinha chamado a gente pra ser sal da terra e luz do mundo, entende? Então tem tudo a ver sim. Se tá incomodando, se alguém chegou e denunciou, olha, tem alguma coisa errada aí, desculpa. Pra mim é assim, se o Senhor fala alguma coisa, eu posso não concordar na hora, mas eu trago na presença dele. E aí, Deus, o que o Senhor acha? Porque o que o Senhor acha é o que importa. O que o Senhor quer é o que importa. Entende? E aí, se ele me fala, não, é isso mesmo, eu falo, então vamos mudar isso aí, porque tem a ver sim. Entende? Então, que fique pra nós aqui. E para as pessoas que vão assistir também, mas principalmente pra gente. Que a gente precisa priorizar mais Jesus. Sabe? Eu já priorizo, a gente precisa priorizar mais ainda, sabe? Nesse sentido. Porque é importante a presença de Deus. É pedras preciosas entregadas pra gente todos os dias. São coisas que, assim, ninguém pode entender. Pode ser que muitas pessoas que ouçam não entendam. Mas aquilo que Jesus tem pra gente é especial. É importante e a gente precisa aprender a desfrutar disso. Desfrutar da presença, desfrutar da alegria, desfrutar do amor, desfrutar de viver a palavra do Senhor. É isso que importa pra gente. Porque nós precisamos demais do Senhor. Dele derramando sobre nós, da gente viver assim, coisas maravilhosas, sabe? Coisas que, tipo, flutuar, tipo, sabe? De viver experiências com Deus que ninguém viveu. Porque quando a gente vive coisas que ninguém viveu, a gente... Tá falando da minha vida. Eu tinha entendido, Vitória. Eu tenho que ficar descobrindo que as pessoas falam pra mim. Porque se a gente viver o poder de Deus, se a gente experimentar dessas maravilhas, não tem ninguém que vai falar qualquer coisa que vai tirar a gente da presença de Deus. É verdade. Gente,
É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Priorizem o tempo de vocês com Jesus. Tenham os devocionais de vocês offline. Ninguém precisa saber o que você está fazendo na presença do Senhor. Se Ele quiser mostrar, se Ele quiser revelar, se Ele quiser te usar, pode ter certeza que Ele vai te levantar. Mas fora isso, faça aquilo que é o seu individual no seu individual. Aquilo que é entre quatro paredes, você, o Senhor e o Espírito Santo, é vocês, acabou. Entende? E vivam na presença de Deus em verdade. Adore ao Senhor em verdade. Seja sincero com o Senhor. Entregue o teu coração para Jesus de verdade. E ande conforme aquilo que a palavra do Senhor diz, como ela diz, e não como você acha que diz. Pede para Ele te mostrar, pede para Ele te ensinar, pede para Ele te revelar sobre a palavra dele. Porque o Espírito Santo está aqui exatamente para nos instruir e andar mais perto do Senhor, nos levar para ser guiados pelo próprio Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, um beijo, até sábado no outro, sabe? Sem ser esse no outro, é isso, tchau, tchau.